Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso estudo de hoje. A gente vai direto ao ponto para analisar uma das maiores e mais fascinantes transformações culturais e também jurídicas da história do Brasil. Olha, falar sobre a consolidação do protestantismo no país não é só citar datas e leis, tá? É mergulhar numa história cheia de persistência, muita diplomacia e um baita choque de realidade. E para começar a desenrolar esse fio, a gente tem que fazer a grande pergunta: como é que uma fé que veio de fora e que era totalmente proibida saiu de um cenário onde Bíblias eram queimadas em praça pública para virar uma potência política e cultural gigantesca? Bom, a resposta para isso exige que a gente olhe para quase um século de evolução, saindo lá da intolerância total e caminhando até o pluralismo competitivo que a gente vê hoje em dia. Para facilitar o entendimento dessa evolução toda, a gente vai seguir esses 5 passos aqui da tela. Primeiro, as incursões e a imigração limitada. Depois, a fase das missões e os conflitos sociais. Aí a gente passa para a virada da República, o grande boom pentecostal e fecha a análise com pluralismo e o legado atual. Então vamos lá para a nossa primeira parte, incursões e imigração limitada. A gente vai voltar para as eras colonial e imperial, quando as sementes desse movimento foram plantadas debaixo de muita, mas muita restrição. Dando uma olhada nessa linha do tempo, dá para perceber que esse desenvolvimento passou longe de ser um evento isolado. Foram basicamente 4 grandes ondas. Primeiro, as incursões coloniais lá nos séculos XVI e XVII, que acabaram sendo frustradas. Depois veio a imigração europeia, seguida pela chegada focada dos missionários, até desaguar na explosão demográfica do século XX. Sabe de um detalhe super curioso? O primeiríssimo culto protestante de todas as Américas aconteceu. Adivinha onde? Sim, no Brasil, em 1557. Os hugonotes franceses se instalaram na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e até redigiram uma confissão de fé. Mais para frente, no século XVII, a Igreja Reformada holandesa também marcou território lá em Pernambuco. Mas, no fim das contas, ambos os projetos não vingaram e eles acabaram sendo expulsos. Dando um salto para o século XIX, a coisa recomeça, só que agora por uma questão de conveniência diplomática. O Tratado de Comércio de 1810 com a Inglaterra deixou que os imigrantes europeus praticassem a fé deles no Brasil. Mas nossa, com regras absurdamente rígidas. O catolicismo era a religião oficial e ponto final. Então era proibido ter torres nas igrejas, nada de sinos, o culto tinha que ser estritamente privado, feito dentro de casa, e tentar converter um católico, nem pensar, era estritamente proibido. Foi exatamente esse cenário super restritivo que deu origem a um conceito incrível chamado de o templo sem cara de templo. Basicamente era uma religião invisível. Por fora, as igrejas tinham que parecer casas comuns, normais, para o monopólio religioso da época.